Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E nos estudos anteriores, nós estávamos estudando sobre os heróis do Novo Testamento. E no último estudo bíblico, nós estudamos sobre João, o discípulo amado. E hoje, então, nós falaremos sobre André, o primeiro seguidor de Jesus. E as Escrituras, elas não oferecem muitos registros sobre o apóstolo André e nem muitos detalhes a respeito da vida pessoal de André. Mas nós daremos início aos estudos, o estudo de hoje, vendo as informações que a Bíblia então nos oferece. Então nós daremos início aos estudos lendo o Evangelho segundo João no capítulo 1, versículo 35. Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 35 ao 44. E já vamos dar início aos estudos. Assim fala a Santa Palavra. No dia seguinte, estando João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: Que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a que disse: Achamos o Mestre. E o levou até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir da Galiléia e encontrou a Felipe, a que disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Glória a Deus. Podemos ver, inicialmente, André era discípulo de João Batista. E logo em seguida podemos ver André se apresentando para Jesus, o Cordeiro de Deus. E mais à frente, nós vemos André levando seu irmão, chamando Pedro, até Jesus. E como eu falei, são poucos os registros sobre André. Então vamos procurar explorar o máximo dos dados existentes. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 3, consta os nomes dos 4 discípulos pescadores e que eles estavam presentes no dia que Jesus proferiu o sermão profético no Monte das Oliveiras. E o nome deles aparece numa lista dos 12 discípulos e aparece 4 vezes. Aparece no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, no versículo 2 ao 4. Também aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 16 em diante. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 13 em diante. E aparece também em Atos, capítulo 1, versículo 13. Então, já de posse dessas informações sobre o primeiro seguidor de Jesus, vamos agora analisar a vida de André. O nome André é de origem grega e significa corajoso. André era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e como vimos na leitura de João, no capítulo 1, 44. E na mesma leitura, vimos que ele apresentou Pedro, o seu irmão, a Jesus.
Quando nós analisamos o Novo Testamento, nós podemos observar que André não desfruta de qualquer tipo de primazia entre os discípulos. Nós podemos ver que Pedro, o seu irmão, é sempre citado antes dele. E além disso, André não fazia parte do grupo que acompanhava Jesus em momentos relevantes do ministério de Jesus. Nós podemos ver em Marcos, no capítulo 5, versículo 37, e também em Marcos, capítulo 9, 2, e também mais uma vez no capítulo 14, versículo 33, que os discípulos convidados por Jesus para participar dos momentos relevantes eram Pedro, Tiago e João. Não tinha outros discípulos que iam para esses momentos especiais de Jesus. Muito bem. Então Jesus, ele chama os 4 pescadores de Betsaida. E eles seguiram. E foi Pedro, André, Tiago e João, conforme está registrado em João no capítulo 1:44 e Mateus do 4:18 em diante. Mas nós vamos ler apenas um dos exemplos, que está em Mateus, no capítulo 4, versículo 18 ao 20, que fala assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Glória a Deus. Como vimos nesta leitura que acabamos de fazer, então André exercia a mesma atividade do seu irmão Pedro. A pesca no mar da Galileia era um grande negócio e a economia daquelas cidades do mar da Galileia dependiam mesmo da pesca. E André era mais um desses pescadores, um personagem até comum dentro da história que ele vivia. Também, se fazermos uma comparação entre os evangelhos de Mateus, de Marcos e de João, nós podemos ver que André foi o primeiro discípulo de Jesus. E Lucas revela que após a ressurreição de Jesus, André ele continuou firme no propósito de seguir o Cristo. E o nome André é citado pela última vez na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 13 ao 14. Quando André esteve no cenáculo, orando e aguardando a vinda do Espírito Santo. Após isso, não tem mais registros sobre André. E durante os 3 anos do ministério terreno de Cristo, de Jesus Cristo, aparentemente não houve qualquer oportunidade para que André se destacasse como líder. Mas, antes de qualquer outro discípulo, André foi o primeiro. André tornou-se evangelizador primeiro que todos os outros. Quando André procurou seu irmão e falou que tinha encontrado o prometido. Então vejamos que André foi o primeiro evangelizador antes de todos os outros discípulos. Muito bem. Nos 4 evangelhos estão registrados a multiplicação dos 5 pães que alimentaram aqueles 5.000 homens famintos, presente naquele local, naquele deserto. Porém, somente João que registra que foi André a pessoa que informou Jesus sobre a quantidade de pães e peixes que o jovem tinha trazido. Está lá em João, no capítulo 6, versículo 8 e 9, que vamos ler. E fala assim: Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente?
Também é bom ressaltar que André não apenas passou informações dos pães, mas sim, ele levou o jovem até Jesus Cristo. André ele poderia ficar com mérito para si mesmo, somente informar a quantidade de pães, de mantimentos para Jesus, ou simplesmente levar só o suprimento até Jesus. Mas André, ele parecia acreditar que um contato pessoal entre aquele jovem e o mestre era necessário para mudar toda aquela situação. E esta atitude de André provavelmente impactou a vida do jovem. Aquele jovem, ele foi usado por Deus para alimentar uma multidão. Então, provavelmente, aquele jovem deve ter contado aquela história por muitos anos e ajudando assim na evangelização. Amados irmãos, o estudo, como eu falei, é curto. Pouco se fala desse discípulo. Então nós chegamos ao final de mais um estudo sobre os heróis do Novo Testamento. É muito bom nós estudarmos a Bíblia e também valorizar aqueles que se esforçaram para ajudar a contribuir com o reino de Deus aqui na terra. E mais do que isso, precisamos seguir o exemplo desses heróis do Novo Testamento. 2000 anos já se passaram, mas a memória e o exemplo de André, ele permanece. E ao exemplo, então, deste apóstolo pescador, também nós devemos ter o nosso encontro com Jesus e levar as pessoas até Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu te agradeço por esse momento de estudo que esteve comigo, aprendendo mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre os heróis do Novo Testamento. Vamos orar junto? Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, eu venho até Ti em nome de Jesus. Te agradecer, Senhor Deus, por mais esta oportunidade. E eu te peço, Senhor Deus, as bênçãos sobre aqueles que estavam estudando a Santa Palavra. Pai, derrama toda a sua Shekinah, toda a sua bênção. Visita, Senhor Deus, no mais íntimo do coração de cada um, em cada família. Resolva os problemas, Senhor Deus, nós te pedimos e imploramos, em nome de Jesus. Meu amado irmão, te agradeço mais uma vez e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Até a próxima oportunidade.